Hoje é assim que estamos, num ambiente super relaxante, proporcionado pela companhia de uma vela, das luzes da cabeceira e música ambiente. Portanto, se estiverem a ouvir o mesmo que eu em termos de música, não há problema, porque o objetivo é mesmo esse. É o de fazer com que esta conversa seja o mais descontraída possível, porque eu sei que a prática é o que me vai ajudar a alcançar esta vontade com o microfone e com os assuntos que eu vou abordando, mas acho que utilizando pequenos métodos ou pequenos gatilhos que nos possam auxiliar nisso é uma mais-valia. E é exatamente a pensar nisso que estou aqui hoje. Estamos na madrugada de dia 22, meia-noite e 48, e eu acabei de apontar umas quantas ideias para um projeto pessoal que tenho e que está relacionado com a com o desenvolvimento de uma história. Não posso dizer a escrita de um livro porque sabe-se lá onde é que isto pode chegar, mas exato, decidi finalmente voltar a escrever e por muito tempo tive muita dificuldade em desenvolver as ideias porque estava assim um bocadinho presa aos velhos hábitos e que não me auxiliavam em nada. Então decidi reavaliar todo o meu histórico enquanto produtora de histórias, porque é assim que eu gosto de me ver, porque houve uma altura em que as histórias que eu agora tenho guardadas já foram publicadas no Facebook, Wattpad, o Social Spirit, que na altura tinha outro nome, mas que eu agora não me estou a lembrar. E eram fanfictions, na altura eram fanfictions do Justin Bieber, porque eu era super, hiper, mega fã dele. Embora hoje em dia já não acompanhe muito do seu trabalho e honestamente já não queira saber tanto como outrora quis, mas esse tempo da minha vida jamais poderá ser esquecido porque permitiu-me conhecer muitas pessoas com quem me dou até hoje e por isso sinto-me muito, mesmo muito grata. E voltando às fanfics, eu na altura escrevia fanfics, publicava no Facebook ou nas plataformas que eu já mencionei. Nenhuma delas está pública hoje em dia. Eu tive o cuidado de guardar sempre capítulo por capítulo e tenho-as no disco externo, mas foi na minha viagem aos Açores há 2 anos, vai fazer 2 anos, que, sei lá, estendida ali no meio do mar, a olhar para o céu, aguaceiros, eu senti no âmago do meu ser de que eu estava mais do que pronta para escrever um romance, o que é bastante irónico porque eu nunca, em termos de género literário, eu nunca fui muito fã de romances, apesar de toda a minha biblioteca em casa ter começado exatamente com 4 livros do Nicholas Sparks, que nada mais é do que o rei dos romances. Portanto, não digo que a minha aversão, por assim dizer, pelos romances seja pelos temas que são abordados, mas sim por até há pouco tempo ter sentido algum ranço por tudo o que fosse histórias românticas, porque eu nunca vivi uma e ter admitido isso para mim mesma foi crucial para desbloquear a minha mente, desbloquear o meu coração, desbloquear o meu ser e permitir-me a viver a vida tal como ela é, sem qualquer tipo de obstáculo. E pronto, foi nos Açores, com toda aquela tranquilidade a rodear-me, com todos os meus complexos a derreterem de dentro para fora e a saírem de mim, que eu senti que deveria começar a escrever um romance. Claro que na altura não funcionou tal como eu projetava, tal como eu imaginava, do género. Eu pensei que no momento em que eu tivesse dito que iria escrever um romance, que eu sairia da própria ilha com 30 mil rascunhos, mas não foi isso que aconteceu. Eu tive de esperar que o tempo atuasse, tive de viver outras experiências, tive de conhecer outras pessoas, tive de passar por outros lugares para aos poucos conseguir construir a narrativa na minha cabeça e simplesmente deitar cá para fora. Com a prática do blog e com a leitura de outros livros, outros blogs, com a
visualização de vídeos e com a audição de... Será que é correto dizer audição de outros podcasts? É porque agora também não me está a vir outra expressão à cabeça, portanto vou deixá-lo assim. Eu fui-me apercebendo de que existem várias maneiras de escrever histórias e que eu não me posso prender somente a uma maneira, principalmente se essa maneira se não houver uma correspondência com a minha essência, porque todos nós temos um estilo diferente, seja de pensar, seja de fazer, o que quer que seja. E o mais importante em todo este processo tem vindo a ser redescobrir a escritora de histórias, redescobrir a criadora de histórias, redescobrir aquela que pensa histórias com todos os detalhes que são possíveis, e tem sido fascinante porque tenho feito as pazes com a pessoa que fui e com a pessoa que criava as histórias mais mirabolantes de sempre, as histórias mais simples, as histórias mais bonitinhas, por assim dizer. Um dos métodos ao qual recorri foi a escrita à mão. Eu, para além do journaling, eu já me tinha esquecido do quão essencial e do quão tranquilizante é transcrever as minhas ideias para um papel sem estar excessivamente apegada à ideia de que tenho de escrever no computador ou no telemóvel, porque assim fica mais fácil, entre aspas, quando na verdade isso só nos dificulta o processo, porque estarmos apegados apenas a um método leva a que nós não deixemos que todo este fluxo de ideias e todo este fluxo de protagonizações das quais podemos fazer parte existam, porque imaginem, até eu ter redescoberto a escrita através da mão, através do papel, eu ficava sempre a adiar porque tinha de ligar o computador e tinha de esperar e tinha de abrir o programa, e depois o meu computador está a ficar cada vez mais lento porque também já tem alguns anos e o disco nunca foi trocado e está sobrecarregado com outros programas que tive de utilizar na faculdade. Então era assim, era toda uma linha de pensamento que no final sempre me impedia de criar histórias. E à medida em que eu ia lendo livros e ia consumindo conteúdo, eu ia me sentindo cada vez menos inspirada para criar a minha própria história, porque me sentia mal, porque me sentia, como é que eu ia dizer, sentia-me de certa maneira fraca por não ser capaz de levar avante as minhas ideias e porque não sei como é que eu hei de colocar isto. Não sei, só sei que consumir conteúdos exteriores e ver aquilo que os outros alcançaram e continuam a alcançar enquanto escritores fazia-me querer de que não levar avante as minhas próprias ideias simplesmente ia-me continuar a deixar como eu ou estava, porque agora aos poucos estou a construir uma história, estou a deixar que a minha cabeça revire todas as fantasias que eu já tinha guardado. Estou a permitir que a minha cabeça voe daqui até ao infinito e me traga ideias, porque ter ideias é, na verdade, uma rotina. É como o exercício físico. O nosso corpo fica cada vez mais forte à medida em que nós formos treinando. E claro que tudo isso funciona perfeitamente quando nós temos um mindset correto, quando nós trabalhamos a nossa mente. No caso, eu trabalho a minha mente através da meditação e tantos outros exercícios, como eu já falei por aqui. E a escrita também é uma consequência da meditação, é uma consequência de eu estar à vontade no mundo e permitir que as coisas pura e simplesmente aconteçam. E pronto, acho que foi o essencial, foi o crucial, foi apontar à mão as ideias básicas e no computador, quando as estiver a transcrever, editar como eu achar necessário, acrescentar o que eu achar necessário, reescrever como eu acho que seja pertinente. Para além do mais, ter 30 mil rascunhos ao longo do computador, do telemóvel também é uma grande ajuda, porque faz com que eu possa criar a partir daquele rascunho um plot para a história, e isso é muito fascinante. O processo de criação é qualquer coisa de fascinante e eu estou-me a aproveitar dele e estou-me a apropriar e está-me a fazer muito bem no meu interior, porque está-me a fazer ver de que eu sou capaz. Eu sempre fui capaz, mas reavivar isso dentro de mim tem feito todo o sentido e compreendo
compreendo o porquê de até agora nunca ter acontecido como está a acontecer agora, porque eu precisava de ter passado por tudo aquilo que eu passei, eu precisava de estar no momento adequado para firmar as minhas ideias e agora é continuar a trabalhar e esperar que os resultados venham cada vez mais. Claro que para além de todo este trabalho pessoal, ler bastante é e sempre será uma mais-valia no momento de criar história, porque para além de ficarmos inspirados, aprendemos muito com os escritores que andam por aí, aprendemos que o tema mais simples poderá gerar histórias fascinantes, como por exemplo é o caso do Saramago, que não é muito adorado por todos, mas muita gente o admira, eu incluída, e estou a falar de Saramago porque é o livro que eu tenho agora na mão e é a minha leitura atual, todos os nomes, e o plot deste livro nada mais é do que um senhor que trabalha na Conservatória Geral, onde eles tratam da arquivação de pessoas que nascem e pessoas que morrem, basicamente é isto, e é toda uma aventura em volta de um arquivo que o Sr. José, o protagonista, é toda uma história à volta do arquivo com o qual o Sr. José se esbarra e ele decide que vai atrás da pessoa do qual o arquivo trata e as cenas mirabolantes que o Saramago insere por aqui, a maneira poética que ele utiliza para escrever, e tudo isto é inspirador e faz-me ver que se nós tivermos realmente paciência e treino e deixarmos que a nossa cabeça funcione tal como ela quer, tal como lhe apetece, as histórias vêm ao de cima. Nós somos capazes de feitos muito grandiosos, só que às vezes não nos permitimos a tal porque temos medo. Temos medo do resultado, temos medo da reação das pessoas, temos medo de esbarrarmos contra algo em nós com o qual nunca tivemos de lidar, então isso pode trazer consequências ou boas ou más, dependendo do ponto de vista, dependendo do momento. Então eu sei que é bastante aterrorizante todo esse processo, mas como eu sempre digo e hei de dizer enquanto concordar com esta realidade, que é, se nós encararmos tudo com calma e com a respiração controlada e as ideias no lugar, a cabeça fria, é muito possível beneficiarmos do desconhecido que vive em nós. Isso faz-me lembrar aqui uma frase do livro que me deixou realmente a pensar e que faz todo o sentido. A frase, quando eu a encontrar, não é verdade? Que tipo de leitores é que vocês são? Porque eu sou o tipo de leitora que sublinha as frases com marcador. Eu sei que para muitos... e antes de continuar a frase, eu para além de sublinhar com marcador, eu dobro as orelhas da página para marcar o sítio onde eu sublinhei a frase. Porque eu cansei-me de utilizar pequenos post-its para marcar a página, embora fique visualmente bonito. Mas a questão é que quando eu guardo os livros, a parte da lombada é que fica virada para mim, a parte onde fica o título e o nome do autor, e sinceramente pouco me interessa a estética com os post-its. O que me interessa é viver toda a experiência dentro do livro, e por muito aterrorizante que seja para muitos leitores ouvirem que existe alguém na face da terra que sublinha com marcador e dobra as orelhas da página, eu há uns tempos vi um vídeo de uma booktuber, por acaso acho que já não tenho acesso a esse vídeo no histórico do YouTube, que ela fez alusão a um documento que ela leu que dizia que a melhor maneira de se experimentar uma leitura é sublinhando, é escrevendo, é simplesmente entrar na leitura sem qualquer medo de estragar ou danificar o livro. Porque o livro lá está, não passa de um objeto, por muito que seja um objeto e nos permita viajar. É também um objeto que merece um tratamento que assinale a nossa presença por ali. Mas voltando à frase que eu queria ler e que tem a ver com tudo aquilo que eu quis dizer e que acho que já não me recordo. Eu perco-me bastante nos meus pensamentos, é uma coisa incrível. Aqui diz: a escuridão em que estás metido aqui não é maior do que a que existe dentro do teu corpo. São duas escuridões separadas por uma pele. Aposto que nunca tinhas pensado nisto. Transportas todo o tempo de um lado para o
ao outro uma escuridão e isso não te assusta. Tens de aprender a viver com a escuridão de fora como aprendeste a viver com a escuridão de dentro. E isto faz todo o sentido quando o processo de autoconhecimento é posto em causa, porque temos sempre bastante medo de explorar aquilo que está dentro de nós, temos muito medo de passar tempo connosco mesmos, temos muito receio da opinião dos demais, quando na verdade temos de conviver com isso todos os dias através daqueles que nos rodeiam e talvez esse choque deveria servir como uma inspiração, mas o facto é que não, às vezes não serve, às vezes não é o suficiente para nos impulsionar a mais, mas tem de acontecer eventualmente, temos de ganhar colhões, parar e permitir que a pessoa que somos venha ao de cima na realidade. A maior consequência, o maior dano que nos conhecermos pode trazer é nos melhorarmos e isso, claro, chocar os demais, porque os demais habituam-se tanto à nossa presença tal como lhes é agradável, que quando nós abrimos as asas e voamos, eles acham estranho o porquê de nós termos querido voar em primeira mão. E não deveria ser assim. A opinião dos outros jamais nos deveria impedir de fazer o que fosse. E eu, com a criação de histórias, fui um bocado assim. Fui bastante imprudente para comigo mesma, sendo bem honesta, porque antes do final de qualquer história ou antes do final da exposição da mesma, aquilo que deveria importar é a maneira como é que a história me faz sentir. Óbvio que se o meu objetivo é trazer a história para o público, a verdade é que a história é para mim. A história é para mim e tudo o resto é uma consequência. Tudo o resto são frutos que vêm depois. Porque se eu não sentir a história, mais ninguém o vai sentir. Portanto, é uma caminhada. É uma longa caminhada. É uma caminhada que, por uns instantes muito breves, traz memórias dolorosas, traz fantasias que tiveram de despencar, traz muitos breakdowns, traz assim uma ressaca de escrita que é uma coisa incrível, mas por outro lado ia compensar 1000 vezes a todo este esplendor. É como se nos decidíssemos sentar à janela, o solzinho a bater na pele e a pele a absorver todas as vitaminas que o sol tem para nos oferecer. Na maior parte das vezes, criar é isto. Criar é deixar sentir e mostrar aos outros o que é que aquilo nos fez sentir. Eu chego sempre ao final dos episódios sem saber se eu disse alguma coisa com alguma coisa, mas o facto é que eu termino estes meus monólogos com uma leveza. Sinto que, de certa maneira, organizei as ideias e fui expulsando-as. E quem me está a ouvir há de arranjar maneira de me compreender. Nem que para isso tenham de ouvir o episódio outra vez para juntar a peça dos puzzles. Mas tudo acaba por se conectar com tudo, então acredito que alguma coisa há de fazer sentido. Falo de escrever histórias para dar em livros, como falo do blog, por exemplo. Eu tenho escrito pouco, quer dizer, esta semana tenho tentado escrever mais, tendo em conta toda esta questão do isolamento. Então, para quem já cria conteúdo, é ainda mais importante termos este cuidado e esta atenção, porque sabemos que as pessoas vão estar sempre à procura de alguma coisa para consumir. Então, se nós pudermos proporcionar isso e se essa pequena fatia dentro do bolo for o suficiente para a pessoa se distrair e ter ideias e poder criar o seu próprio cantinho, isso já é o suficiente. Eu deixei, talvez um dia falo sobre a minha experiência no blog, porque eu no ano passado o blog fez 4 anos e eu acho que não fiz uma retrospectiva, mas também tenho-me tentado redescobrir enquanto blogger, porque é todo um processo, lá está, tudo na vida é um processo. E tenho feito por descobrir quem sou eu enquanto blogger. Uma vez eu escrevi sobre isso, agora vou ter de reler o texto porque fiquei bastante curiosa com aquilo que eu disse no passado. Esta é daquelas questões que nós temos de fazer anualmente ou semestralmente para tentarmos perceber onde é que evoluímos, onde é que regredimos, onde é que estacámos, o que é que podemos melhorar, o que é que podemos perpetuar, etc, etc. E sim, eu tenho descoberto uma pessoa que gosta de dar
Gosto mesmo muito de fazer publicações acerca de opiniões, aquilo que eu achei de um local, aquilo que eu achei de um livro, aquilo que eu achei de uma série. Também gosto muito, há imenso tempo que não o faço, que é publicar textos mais pessoais, textos de reflexão. Esses textos eu tenho deixado para o diário, quando acabo de meditar, e agora são tipos de pensamento que eu estou a tentar transpor para a minha pequena história. Tenho feito um esforço e agora não tenho desculpas, porque também não tenho para onde ir, portanto, por que não utilizar o tempo livre para criar conteúdo? A inspiração está em todo o lado. Dentro de uma casa podemos encontrar inspiração em todos os cantinhos. Um tema é capaz de gerar subtemas que geram subtemas. O segredo é sabermos tirar partido disso, porque os pequenos detalhes são o suficiente para gerar grandes mundos e trazer ao de cima muitas emoções. Portanto, acho que enquanto tiver este pensamento, há alguma coisa a decorrer bem, não é verdade? Ai, não sei o que mais dizer. Eu estou aqui a tentar concentrar-me ao máximo naquilo que quero transparecer, embora eu tenha a música de fundo a funcionar no computador. Isto é a segunda meditação do dia. A segunda não, é a terceira meditação do dia, porque a primeira foi ter feito yoga, a segunda foi a meditação do dia, da noite, basicamente, e agora estou a fazer um esforço erróneo para ficar concentrada na minha cabecinha e não naquilo que está à volta. E isto é um exercício bastante interessante, porque focarmos a nossa atenção numa só coisa, tendo em conta os tempos atuais, que nos desafiam constantemente a estar ligado a 30 mil coisas, estar parada, sentadinha na cama, olhar para a estante e a falar para o microfone com um certo receio de que os vizinhos me estejam a ouvir. Isto é o meu receio de sempre, mas tenho tentado deixar isso de lado e simplesmente aproveitar a minha existência, porque não é todos os dias, e tal como eu já disse algures, citando um youtuber que eu gosto bastante, que é o Nathaniel Drew, a deixar o link do canal dele. Estou para falar dele no blog há tanto tempo, deveria fazê-lo, porque ele é um criador de conteúdo muito, muito, muito bom. Ele tem praticamente a minha idade e já tem um modo de pensar bastante interessante, portanto vejam. Mas tal como o Nathaniel disse num dos seus vídeos, e que eu estou sempre a citar desde então, que é: daqui a 100 anos nenhum de nós, pelo menos nós da minha idade, da minha geração, vamos estar cá. Portanto, vamos fazer por aproveitar todos os dias e todos os momentos como se fossem os últimos, porque hão de o ser, eventualmente. Então, yeah. E tudo isto da concentração, porque eu também tenho reparado que eu não me consigo, há imenso tempo que eu já não me consigo focar num livro sem de 10 em 10 minutos ou de 20 em 20 pegar no telemóvel e fazer nada. E o vício do telemóvel é um dos vícios mais feios que eu tenho. Se bem que, estando em casa ultimamente, tenho conseguido, contrariamente àquilo que é suposto acontecer, não é? Eu tenho conseguido ficar cada vez menos no telemóvel. Tenho voltado a fotografar com o telemóvel, as cenas mais aleatórias de sempre. E tenho feito por editar cada vez menos as fotografias. Então dá assim um toque mais natural, respondendo às necessidades essenciais e primárias do Instagram, que é basicamente publicar o instantâneo, mas sem perder também aquela essência minha enquanto pessoa que gosta de fotografar. Eu gosto de ter tudo alivinhado, gosto de ter tudo organizado, gosto de ter tudo a combinar, portanto é simplesmente responder à minha essência. Então pronto, tenho feito um esforço para ler mais, se bem que tenho lido bastante pouco desde que estou em casa, e isto desde dezembro. Pensei que fosse ler muito mais, mas tenho-me distraído tanto, mas tanto. A minha cabeça às vezes às vezes é um mix de emoções e são pequenas explosões daqui e dali que fazem com que eu entre numa espécie de curto-circuito e não saia de lá por um bom tempo, mas tem resultado tentar criar uma rotina e entrar nela. E escrever, pronto, hoje foi um dia épico, porque dei por mim e estava a transcrever algumas
coisas do caderno para o computador e soube-me pela vida, fazendo-me questionar porque é que eu não faço isto mais vezes. Portanto, fica aqui a questão que terminará o episódio de hoje, que é: o que é que vocês costumam fazer que vos deixe com uma sensação de missão cumprida, mas além disso, bastante tranquilos e bastante serenos? O que é que vocês costumam fazer que vos traz isso e que não fazem mais vezes? Espero que tenham gostado deste tão muito usual episódio confuso da Line e não se esqueçam, façam por perpetuar aquilo que vos traz uma paz de espírito, porque isso poderá trazer consequências muito, muito boas. Até à próxima.